O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é o Natal do Senhor Jesus. Nós preparemos durante esse tempo do Advento para celebrarmos o Natal. E chegou. Que no princípio era a palavra de Deus. A sabedoria de Deus criou todas as coisas. Deus foi e criou seu próprio Filho. E ele foi e enviou aqui na humanidade. Deus se faz presente. Que antes os profetas, como nós ouvimos na carta aos Hebreus, falava às pessoas, mas agora é o próprio Deus que fala através do seu Filho a nós e que nós assim o escutamos. Jesus é essa luz que veio para brilhar nesse mundo, dissipar toda a escuridão, as trevas. E Deus enviou seu Filho para resolver um problema daquele tempo e até hoje, que nós ainda insistimos que esse mesmo problema, que é o pecado da humanidade. Deus enviou seu Filho para que mostrar para nós
o caminho da salvação, o que nós devemos seguir. Ele enviou uma forma pequena, uma criança nascida. E Jesus não nasceu nos palácios, entre os nobres, com toda a realeza e sua corte, para assim resolver os problemas do mundo, os problemas políticos, sociais, econômicos, e resolver todos os problemas sim. Mas Deus enviou seu filho e ele nasceu na condição bem humilde, entre os pobres, para assim ele resgatar, chegar ao coração, ao conhecimento e viver entre aqueles que eram excluídos, os pobres, os pequenos, os pecadores, aquelas pessoas que ninguém olhava por elas, apenas um olhar de desprezo. E Jesus vem estar entre os humildes. Nasceu numa condição bem simples, sem conforto nenhum, porque a chegada do Filho de Deus ao mundo, ninguém esperou, ninguém assim o preparou um local. Quando normalmente a família vai ter um filho, prepara-se um enxoval, né? Prepara-se, aguarda, né? Aquela chegada, compra-se os presentes, as coisas, para poder a criança ter um conforto. Normalmente, né? Mas nem todos, tem pessoas que nascem na condição muito parecida com a de Jesus. Mas o Filho de Deus não teve escolhas onde nascer, um lugar confortável. Apenas os animais, depois os pastores vieram visitar e os anjos cantavam louvores, exaltando a Deus pela vinda do Filho. Depois veio os reis magos trazer os presentes a Jesus. O ouro, o incenso, a mirra. E cada dessas coisas traz um significado desses presentes. O ouro representa a realeza. Jesus descende a descendência de Davi. A mirra, ela foi usada, que é usada naqueles tempos judeus para, assim, perfumar os corpos das pessoas para o sepultamento, e foi usado no corpo de Jesus. O incenso que queimamos, o incenso ele sobe, eleva a Deus. Jesus pertence aos céus, né? Ele veio, está no meio de nós. Deus amou tanto a humanidade que amou a sua tenda aqui no meio de nós. Quando a palavra diz, ele veio no meio daquelas pessoas ali que nasceu, para o seu. Mas os seus não acolheram, o desprezaram, como até hoje muitos assim nós sabemos que não reconhecem Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Mas aqueles que a receberam dele a capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois esses não nasceram do sangue, mas da vontade de Deus. Não foi da vontade humana. Então, Jesus, ele não veio ao mundo por vontade humana, mas Deus o concebeu pela força do Espírito Santo na Virgem Maria, que recebeu essa missão tão grande, carregando o Filho de Deus. Ela deu seu sim e o acompanhou durante toda a sua trajetória, a sua vida, e não foi fácil a vinda do Filho de Deus ao mundo. Desde a sua concepção até o seu nascimento, e do seu nascimento até a cruz. Jesus, ele enfrentou todos os desafios, todos os riscos, os perigos, né, que nós seres humanos assim corremos. E ele muito mais, porque desde seu nascimento, que foi anunciado tinha nascido, já estava ali as autoridades o querendo eliminar deste mundo. Como daquele tempo até hoje, há muitos que não aceitam a verdade, não aceitam a palavra de Deus.
Então eles se sentiram-se ameaçados em aceitar que o Filho de Deus tivesse nascido e que eles sentiam como uma ameaça para eles, o Messias, e queria eliminá-lo da terra. Mas Deus, mesmo sabendo de todos os desafios que Jesus ia passar, ele enviou a si mesmo. Mas qual é o pai que, sabendo o que está lá na frente, o que vai acontecer, ele envia seu filho para o perigo? Porque Deus sabia que tudo que Jesus ia passar e viver. Mas qual pai? Geralmente as pessoas querem proteger o filho, né? Você vai ter uma guerra, você vai ter um conflito, falar, não vai, né? Porque você vai correr o perigo. Mas Deus o enviou a si mesmo, porque era preciso que Jesus viesse à humanidade, que outrora falava através dos profetas, e depois enviou João Batista para anunciar, para dar testemunho. E João Batista falou, eu não sou o Messias. João Batista também não era a luz que veio para brilhar, mas ele veio para anunciar, né? Preparar o caminho do Senhor. E assim ele batizava com o batismo de conversão, e Jesus veio, ele falou que ele vai batizar. Eu não sou digno de amarrar a sandália dele, mas ele batizará com fogo e o Espírito Santo. Tem mais autoridade. Este passou à minha frente. Que ele sabia qual a missão que Jesus veio para realizar. E João Batista, ele realizou aquilo que era próprio que tinha que fazer. Às vezes a gente vê que ele era o maior dos profetas, muito mais que profeta. Poderia ter uma história diferente, mas não aconteceu com ele, que ele sofreu o martírio. Mas tudo isso era necessário que acontecesse. Das vezes na nossa vida, às vezes acontecem coisas e nós perguntamos o porquê disso, por que aconteceu comigo. Mas às vezes tínhamos que passar por aquilo, era inevitável. E às vezes aquelas coisas do qual nós não temos o domínio sobre elas, às vezes não adianta questionar tanto o porquê aconteceu. É porque tínhamos que passar justamente por isso. Seria bom se nós viéssemos ao mundo e só acontecesse as coisas boas. Não adoecesse, não passasse raiva, não tivesse preocupações financeiras, né? E outros problemas. Mas nós todos passamos por desafios nessa vida. Então não seria diferente assim também com Jesus. E Deus enviou assim, tão humilde, de bens, né? Para que ele pudesse andar entre os mais humildes e resgatar. E servir de sinal para aqueles também que têm as condições que possa assim se converter, né? Que possa se converter. Como nós ouvimos na primeira leitura de Isaías, né? Que fala daquele que é o príncipe da paz, né? Aquele que veio anunciar, feliz aqueles que anuncia a paz, que prega a paz. E Jesus é esse que veio ao mundo para trazer a paz. E aqueles que não é da paz, porque assim não o acolheram. E nós o acolhemos. E sabemos a tua importância dele ter vindo ao mundo. Nós celebramos o Natal. E o verdadeiro sentido do Natal, quem é o dono da festa do Natal, é Jesus. Que nós recordamos a cada ano, para que nós não esqueçamos. Então, que a nossa esperança nasça no meu coração, no seu coração. Que Jesus também nasça no seu coração. Que transforme também o coração daqueles que ainda não viram essa luz, que ainda não reconhece Jesus como Salvador do mundo. Então, todo aquele que reconhece Jesus como Salvador do mundo, torna-se irmão e filhos de Deus. Aqueles que não reconhecem Jesus, não reconhecem a Deus. São criaturas de Deus, como todos nós, mas
não vive e não testemunha essa fé em nosso Deus. E como muitos naquela época recusaram a Jesus, eles continuam recusando e continuam a viver no pecado. Nós queremos estar sempre com Jesus, nós queremos a salvação, nós o aceitamos, nós o amamos. Então que nasce essa esperança no nosso coração de que um dia pode ser que toda a humanidade possa se converter a Jesus, para que esse mundo possa ser salvo de todo o pecado, de toda a ganância e toda a corrupção e maldade que existe. Porque Jesus veio trazer a paz, o amor se faz presente no meio de nós. Porque Ele só veio trazer para nós o sinal de esperança, de alegria, de paz e de amor. E mesmo assim, muitos desde aquela época já estava ameaçando. E se Jesus viesse hoje também, não seria diferente. Fala assim, Jesus está aqui no meio da humanidade, as pessoas muito querer eliminar, porque quer viver a maldade, a indiferença e tudo aquilo que causa destruição. Mas nós o acolhemos. Nós sabemos que Jesus já veio a esse mundo, que está vivo e presente à humanidade. E nós aguardamos a sua segunda vinda. A gente não sabe quando será, mas que estejamos preparados, que as nossas atitudes sejam verdadeiras, que o nosso coração esteja sempre convertendo a cada dia mais, buscando a nossa salvação. Alegremos. É Natal, é festa, é alegria, em que não somente nesse Natal que reúne a família, né, que se confraterniza, mas também nós olhar para aqueles que pouco têm. Temos pessoas que pouco têm, mas partilhar um pouco do que nós temos para aqueles que não têm muito o que alegrar. Mas não somente agora, mas em toda a nossa vida, nós também assim ajudar os necessitados, há muitos que sofrem. Porque o Natal, enquanto muitos têm o que consumir, o que festejar, o que alegrar, outros não têm nem lugar de reclinar a cabeça, não têm o que colocar no estômago, o que se alimentar. Como Jesus veio tão desprovido das coisas, assim ele continua na presença de muitos irmãos necessitados que não têm. Então que nós alegremos, festejamos, mas não esquecemos que tem muitos aqueles que estão necessitados. Que nós também fazemos a nossa parte, sejamos solidários com aqueles que pouco têm. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.